Oi, pessoal! Voltei aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante que eu tenho certeza que você conhece alguém ou você mesmo precisa saber ouvir as informações do vídeo de hoje. Então vem comigo. Nessa semana, no dia 29 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Saúde Digestiva. Esse dia foi criado para conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar do sistema digestório. A gente não dá muita bola para ele, mas ele é muito importante. Ele faz todo o processo de digestão do que a gente come. E muitas vezes você está com deficiência de alguma vitamina ou algum mineral porque o seu sistema digestório está com problema. E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar então. O que é o sistema digestório? Quem compõe ele? O sistema digestório nada mais é do que todos os órgãos que fazem parte do nosso corpo que participam da digestão. A digestão é o processo em que você come e todo o processo que o alimento faz até ele se tornar um bolo fecal, ou seja, até ele virar fezes e sair do seu corpo, todo esse processo a gente chama de digestão. Quem compõe o sistema digestório começa já pela boca. A boca faz parte do sistema digestório, laringe, faringe, estômago, esôfago, intestino grosso e intestino delgado e o ânus. Ou seja, nosso intestino delgado começa aqui na boca e praticamente tudo que tem aqui nessa parte do nosso corpo até o ânus é que faz a digestão. Mas por que ele é tão importante? O que acontece? Tenho certeza que tu conhece alguém que tem gastrite, que tem azia, que tem intolerância à lactose, que tem intolerância ao glúten. Todas essas doenças, elas estão relacionadas ao sistema digestório. E além, claro, do câncer. O câncer de esôfago, o câncer de estômago, o câncer de ânus, tudo isso está relacionado ao nosso sistema digestório. E aí você vai me perguntar, tá, mas por que é importante a gente saber disso? O que muda no meu dia a dia? Muda tudo, porque é dentro do intestino, que faz parte do sistema digestório, que o nosso corpo absorve os minerais, as vitaminas e os nutrientes que a gente precisa. Então, por exemplo, se você ficar doente, mas você tem uma microbiota legal, que tem todas as vitaminas, os minerais e que está funcionando direito, você vai se recuperar mais fácil. Agora, se a sua microbiota está ruim, ela não tem as bactérias boas, aí você vai se recuperar, vai demorar mais para se recuperar. Pessoas que têm ficam doentes com muita frequência, que têm muita inflamação, muita infecção, normalmente elas têm algum problema no sistema digestório, porque o sistema dela não está conseguindo absorver os nutrientes, não está conseguindo absorver aquilo que ela come de bom e manter no corpo, e ele está sendo eliminado. Por isso que é muito importante você consultar um nutricionista ou um médico para saber como tá o teu estômago, o teu esôfago e essa absorção de nutrientes. E como que funciona? Vou falar rapidinho para vocês como que funciona, qual que é o caminho que o alimento faz dentro da nossa boca, dentro do nosso corpo, perdão. Primeiro, começa pela boca. Você vai comer o alimento, vai mastigar. Então, veja que a boca é quem inicia, mas aí a gente tem o auxílio dos dentes, que nos auxiliam a mastigar e também a boca cria saliva e ajuda a diluir o alimento para ele não entrar inteiro no nosso organismo. Por isso, aí já está o primeiro passo para cuidado com o sistema digestivo. Mastigação. Você precisa mastigar muito bem os alimentos para facilitar o processo de digestão. Depois que você comeu, você vai mastigar o alimento. Junto com os dentes e a saliva, você vai mudar a consistência e o formato do alimento. Ele vai descer pela laringe, pela faringe e vai chegar no nosso estômago. No estômago, ele vai sofrer a ação do suco gástrico. O suco gástrico, ele vai se juntar a esse alimento, que já não é mais alimento, e vai formar o que nós chamamos de quimo. É aqui no estômago que acontece muitas vezes a gastrite, a azia, exatamente por causa da função, por causa da ação desse suco gástrico, que ele está trabalhando dentro daquele alimento que você ingeriu.
Depois que ele saiu do estômago, ele vai para o intestino delgado. Ali no intestino delgado, ele vai sofrer ações do pâncreas, do fígado, vão soltar secreções para misturar esse alimento, e o intestino delgado é quem vai absorver os nutrientes. Tudo que é bom daquele alimento, o intestino delgado puxa para ele e mantém dentro do corpo. Depois de tirado tudo o que é bom, o que é importante para o nosso corpo, esse quimo, ele se transforma num bolo fecal, ele vai para o intestino grosso, no intestino grosso se transforma no bolo fecal, e aí vai para o ânus, sendo eliminado como fezes. Então, esse é o processo de digestão dos alimentos. Você percebeu que no estômago ele sofre ação do suco gástrico. Se você tá ligado um pouco em nutrição, provavelmente você já imaginou que alimentos ácidos, alimentos fortes, eles vão atrapalhar esse processo, porque o suco gástrico ele já é bastante forte. E aí se você come muito chocolate ou muita cafeína, muitos produtos fortes, vai complicar essa ação do estômago. Depois ele vai passar para o intestino delgado, que é onde absorve os nutrientes. Agora pensa comigo, se tu come alimentos que não têm nutrientes, o que esse intestino delgado ele vai absorver? Nada. Então, por isso que as pessoas que têm uma alimentação ruim, elas acabam ficando mais doentes, porque o intestino delgado ele não tem o que absorver. Não tem nenhuma vitamina, não tem nenhum mineral, não tem nem água para absorver. Você vai simplesmente comer e vai eliminar a comida. Aquela comida não vai te nutrir, aquela comida não vai ter servido de nada. Ela vai ter te dado energia, ok, mas ela não está nutrindo o teu organismo. Por isso que a gente bate tanto na tecla de alimentação saudável. Você precisa ter uma alimentação saudável, uma alimentação mais natural possível, porque quanto mais natural e mais colorida for a sua alimentação, mais vitaminas, mais nutrientes, mais minerais você vai estar ingerindo, e o intestino vai conseguir absorver isso que você está comendo. Agora, se você só come porcaria, que não tem nada além de aditivos e conservantes, será que é isso que o teu intestino vai absorver? Será que é isso que você quer dentro do seu corpo? Por isso que a gente tem que pensar muito na hora de escolher os nossos alimentos, porque literalmente o que você come é o que vai ir para dentro de você. E quais são as doenças que podem acometer esse sistema digestivo? São doenças muito comuns que provavelmente tu já teve alguma vez na tua vida. Diarreia. A diarreia é quando você vai muitas vezes ao banheiro evacuar, ou seja, fazer cocô. Não necessariamente ela precisa ser só mole. A gente costuma olhar fezes líquidas e já associar com diarreia. Sim, também é. Mas se você vai muitas vezes ao banheiro, o máximo é 1 ou 2 por dia. E as fezes têm que sair no formato de uma banana marrom. Se as suas fezes estão saindo mais moles que isso e mais vezes do que isso, se diz que você tem diarreia. Agora, se as suas fezes estão saindo menores que uma banana, ou em bolinhas, picotadas, ou com dor, ou você sente que não conseguiu evacuar o suficiente, isso se chama constipação. Essas são doenças do trato gastrointestinal. Além disso, a gente tem a famosa gastrite, tem azia, tem faringite também, né? Porque a faringe faz parte desse sistema, que é quando alguma bactéria ou algum vírus fica ali e acaba machucando a sua faringe. A gente tem ainda a apendicite, que é a inflamação do apêndice, pancreatite, que é do pâncreas, e também temos os cânceres. Câncer no sistema gastrointestinal, ele é o 4º mais recorrente entre as mulheres e o 6º mais recorrente entre os homens. Então, é muito importante a gente cuidar desse sistema do nosso corpo, porque ele pode sim levar até câncer. O que a nutrição tem a ver com isso? Tudo, né? Afinal de contas, é de fato o sistema que mais está ligado com a nutrição e com a alimentação. E o que a gente tem que fazer para evitar essas doenças? Comer bem, comer de forma saudável. Quanto mais natural for a tua alimentação, mais, como eu falei antes, mais nutrientes o seu corpo vai absorver, mais nutrientes você vai estar ingerindo.
Então você precisa ter uma alimentação saudável. Não adianta passar o dia inteiro comendo salgadinho, comendo fast food. Por mais delicioso que seja, e sim, eu sei que é bom, ele é bom só aquele momento de prazer, de felicidade em que você come. A partir do momento em que ele chega no seu estômago, ele não tem mais utilidade. Ou seja, na verdade ele tem uma utilidade, mas uma utilidade ruim. E não é o que a gente quer uma utilidade boa. Então você precisa se conscientizar que a alimentação saudável não é moda, não é frescura, é saúde, e é saúde mesmo. Quanto mais alimentos naturais você ingerir e quanto mais colorido, melhor para o seu estômago, para o seu esôfago, para o intestino, para o coração, para todos os outros órgãos. Porque afinal de contas, é sim a comida, a nossa energia, é ela que nos move. Você também precisa tomar água. Água é muito importante. Eu te diria que se você quisesse começar uma vida mais saudável, se você quiser começar hoje, que eu te indico, tome água. Perceba o quanto de água você está tomando. Porque eu falei do processo do alimento, mas a água, ou os líquidos em geral, eles fazem o mesmo processo. E o nosso corpo, sim, absorve água também, porque cerca de 75% do nosso corpo é água, então a gente precisa repor isso. A gente perde na urina, as fezes, elas têm água também, a gente perde no suor, então a gente está sempre perdendo água, por isso precisa repor, e essa água vai hidratar os seus órgãos. E é o combo, precisa também fazer atividade física, você precisa se conscientizar da importância de se movimentar. Não adianta você ter uma alimentação perfeita e ser sedentário. Comece aos poucos, óbvio, né? Não vai começar tudo de uma vez, mas inicie. Alimentação saudável, água e atividade física é o combo para nossa saúde. Não só a saúde do sistema digestivo, como eu tô falando, mas para nossa saúde como um todo. Então, invista tempo, invista o dinheiro que você tiver nesse combo. Alimentação saudável, água e atividade física. Você não vai se arrepender. E uma diquinha final, já que provavelmente você tem alguma dessas doenças, né? Já passou por alguma diarreia, alguma intolerância, o que que faz? Quando você tiver com dor de estômago, dor forte de estômago, que vai acarretar numa diarreia, provavelmente, faça chá de gengibre. O gengibre é maravilhoso. Quem é aqui do sul pode botar um pedacinho de gengibre no chimarrão também, fica muito bom. Se você está com diarreia, você tem que preferir alimentos que são constipantes, né? Alimentos que vão te trancar. Então, prefira aí banana, maçã, iogurte, carnes magras. Agora, se você está constipado, que é o contrário, a gente precisa liberar, né? Você tá com as fezes trancadas. Primeira coisa, gente, água, 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 água. Coma também vegetais e alguns alimentos eles nos ajudam. Por exemplo, a ameixa roxa, ela é maravilhosa para os casos de constipação. Não se esqueça também de incluir aveia na sua dieta, vegetais, que tudo isso ajuda a organizar aí o seu sistema digestivo. E para finalizar, 10 passos importantes para a boa saúde do seu sistema digestivo. Número 1, a alimentação saudável. Número 2, beba água. Número 3, mastigue devagar. Número 4, nada de laxante, hein? Não use laxante sem que o médico ou o nutricionista te diga para usar. O laxante é proibido. Diminuir a ingestão de alimentos processados e ultraprocessados, ou seja, aqueles que são produzidos na indústria. Fazer atividade física, evitar álcool, evitar cigarros, são venenos para o nosso corpo, fique longe. Praticar atividade física, manter os exames em dia, é muito importante você ir ao médico regularmente para ver como está a sua saúde e tente ao máximo evitar estresse. O estresse ele acaba
a gente sente no estômago mesmo, né? Começa a dar azia, começa a dar uma indigestão quando a gente tá estressado. Então, pratique alguma coisa que te ajude a não estressar. A atividade física é uma dessas coisas, ela ajuda muito a desestressar. Mas faça uma boa leitura, vá no parque, faça meditação, yoga, o que você encontrar para relaxar, para diminuir o ritmo. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e espero que eu tenha colocado pelo menos uma pulguinha aí na sua cabeça sobre a importância da alimentação saudável, sobre a importância de ter uma vida mais regrada, uma vida com menos álcool, com menos cigarro, com mais atividade física, com mais água e com uma alimentação rica em nutrientes, em vegetais, uma alimentação mais natural e saudável possível. Te encontro no próximo vídeo. Um beijo!